não medite deitado. Essa recomendação ela é até um pouco curiosa, porque, na verdade, ela parte da ideia de que é impossível meditar deitado. Em outras palavras, não existe meditar deitado. Existe dormir. Quando você se deita, o seu corpo automaticamente entende: vou dormir. E a meditação não é para fazer você dormir. A meditação não é para produzir torpor no seu corpo e na sua mente. A meditação é para manter você lúcido durante toda a prática e para aumentar, intensificar, fortalecer essa condição de plena lucidez. E essa lucidez, ela precisa ser mental e corporal. Significa que você precisa ficar em estado de alerta o tempo todo? Não, claro que não. Mas significa que você precisa não dormir. Significa que você não pode dormir. E deitar é o primeiro passo para você dormir. E dormir é perder a lucidez. Então, em resumo, e a resposta aqui é muito simples, não existe meditar deitado. Se você quer meditar, você não se deita. Se você quer se deitar, você não medita. Deitar é para dormir, não é para meditar. A resposta aqui está concluída. Claro que dá para avançar um pouquinho e falar algo sobre as inúmeras meditações guiadas que são propostas por professores, em vídeos, enfim. Tem muitos vídeos aqui no YouTube, inclusive, que até sugerem, você pode até se deitar e escutar essa gravação e acompanhar as orientações, enfim. Meditação guiada é para isso. Primeiro, não é meditação, é relaxamento guiado. E se o objetivo é relaxar, por que não deitar? Então você pode se deitar à vontade, pode colocar o seu corpo na condição mais confortável possível para acompanhar uma dessas gravações que ensinam meditação guiada, que, como eu disse, não é meditação, é relaxamento guiado. Então, se você quer relaxar, deita. Jogue-se numa cama, jogue-se num sofá bem confortável, acomode-se, né, numa condição muito confortável. Se tiver frio, você pode se cobrir com um cobertorzinho gostoso. Se tiver calor, você pode até, enfim, ligar um ar-condicionado, um ventilador, alguma coisa assim. Mas você pode encontrar a condição térmica, inclusive, a mais confortável possível e relaxar completamente. E dessa forma você consegue acompanhar a meditação, entre aspas, né, meditação guiada, e obter os frutos que são propostos ali, que são eminentemente relaxamento. Apenas relaxamento. Esses relaxamentos guiados, eles têm uma vantagem muito grande de produzir uma preparação corporal, respiratória e às vezes até mental, que vai ser muito boa para quem quer meditar. E é basicamente por isso que, para essas meditações guiadas, no caso os relaxamentos guiados, qualquer pessoa sinta-se completamente à vontade para se deitar. Claro que eu não coloco isso como uma advertência, uma proibição. Né? Você quer tentar meditar deitado? Enfim, isso não cabe a mim dizer que você não pode. Né? Eu só estou dizendo aqui o que vai acontecer. Você provavelmente, para não dizer com certeza, vai pegar no sono. Eu digo isso também porque por outros dois motivos. Né? Primeiro, a maioria das pessoas sofre de cansaço crônico. E aí quando encontra uma condição de um relaxamento um pouco mais profundo, um pouco mais confortável, digamos assim, a pessoa cai no sono. Digo isso também porque, o segundo motivo, no caso, quando eu praticava meditação em grupo, né, ia realizar aulas de yoga, por exemplo, e aí havia um momento específico só para prática da meditação, de forma isolada, era muito comum eu pegar no sono e eu nem estava deitado. Eu me sentava em posturas tradicionais, como postura de lótus, siddhasana, enfim, tem os nomes lá em sânscrito. E como essas práticas aconteciam em momentos do dia em que eu estava mais cansado fisicamente, aquele momento de quietude, ele sempre
produzia torpor. Ele entorpecia o meu corpo e a minha mente e não era raro eu pegar no sono mesmo sentado. Então, se sentado eu pegava no sono, se eu deitasse, então era certeza dormir. Como de fato acontecia também, né? Havia alguns momentos em que a gente se deitava na chamada postura do cadáver, né? Nas práticas de yoga, e aquilo produzia um relaxamento, uma descontração física e mental tão grande que em pouquíssimo tempo eu estava dormindo. Às vezes até dava uma roncadinha. Então, em resumo, eu não recomendo que você pratique meditação deitado. Primeiro porque não vai ser uma prática de meditação, vai ser uma prática de entorpecimento físico e mental que vai, quase que com certeza absoluta, vai produzir sono. Se você quer dormir, ótimo. Se você tem problemas de insônia, talvez seja até proveitoso você acompanhar algumas dessas gravações, dessas práticas de relaxamento guiado, que eles chamam, né? Na internet vocês encontram com o nome de meditação guiada. Tem canais inteiros dedicados só a isso, né? Meditação para dormir, meditação para o sono, meditação para curar a insônia, meditação para relaxar. Nada disso é meditação, já expliquei isso em outros vídeos meus. Mas é extremamente válido, se você tem problemas de insônia, acompanhar essas gravações para encontrar relaxamento físico, mental, respiratório para dormir. Mas meditação não vai acontecer por esses meios. No meu curso, inclusive, eu explico com bastante detalhe essas diferenças entre relaxamento e meditação e em que medida o relaxamento é importante para quem quer meditar. Só para fazer um resuminho breve, eu explico numa das minhas aulas que o relaxamento corporal ele é essencial para quem quer meditar. Então, se você tem problemas de insônia, se você tem problemas de agitação corporal, de tensão corporal, a primeira coisa que você tem que fazer antes de pensar sequer em meditar é resolver os problemas de insônia, de tensão corporal, de tensão mental, produzir descontração física e mental. Isso se consegue por meio de atividade física, por meio de exercícios respiratórios. Isso está tudo explicado em detalhes lá no meu curso, né? Mas começa por aí, começa pela parte bruta. E uma vez que você encontra o relaxamento pleno em nível corporal, em nível respiratório e aí depois em nível mental, você pode pensar em meditar. Então, obtenha relaxamento. Se você tem problemas de insônia e isso danifica a sua saúde, procure resolver o problema de insônia. Claro que a própria prática da meditação vai ser um meio muito interessante para produzir a cura plena de problemas de insônia. Mas a própria preparação para a meditação, os exercícios preparatórios para a meditação, sejam eles corporais, respiratórios, etc., eles já vão produzir uma condição física respiratória que provavelmente vai resolver o seu problema de insônia. Notem que aqui estamos fora do campo da meditação. Não estou falando mais de meditação aqui. Estou falando justamente de preparações. Exercícios de relaxamento. E o relaxamento ele é bom em si. Ele é necessário para a meditação e é necessário para a vida. Porque se você vive tensionado o tempo todo, você não vive direito. Você vai ficar fisicamente estressado, fisicamente doente, mentalmente estressado, mentalmente doente. Então, a atenção ela pode ser necessária em situações muito específicas, como, por exemplo, situações em que você precisa aumentar o seu nível de atenção para realizar um trabalho, por exemplo, ou em situações de perigo em que você tem que ter atenção para não sofrer um acidente, por exemplo. Mas, com exceção dessas situações que são muito específicas, nas outras, a tensão física, respiratória e mental, ela não é necessária.
Pelo contrário, ela acaba sendo um fator de adoecimento do indivíduo. Então, exercite o relaxamento. Quer se deitar para relaxar? Ótimo, é a melhor posição para relaxar. Quer realizar exercícios físicos para aprimorar o seu entendimento a respeito do relaxamento? Ótimo, faça isso. Eu acho isso extremamente importante e necessário. Quer se deitar para meditar? Aí já não vai rolar. Realmente não vai rolar.